Fala, torcedor santista, vocês estão assistindo o canal Notícias do Peixão hoje. Eu sou a Melissa Leal e tô passando aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações pra não perder nenhuma notificação e curtir esse vídeo pra gente saber que você realmente gostou. Escrevam aqui embaixo nos comentários de qual cidade vocês estão vendo esse vídeo pra que eu possa te mandar um beijão. Nós separamos 3 notícias e as mais recentes sobre o Santos. Fiquem até o final pra não perder nenhuma notícia. Vem! Primeira notícia. É agora que tudo muda. Porque quando um gigante europeu coloca os olhos num garoto criado dentro da vila, algo muito maior está prestes a acontecer. Imagine o Real Madrid, o clube mais vencedor do planeta, avançando para tentar um acordo direto com o Santos justamente no momento mais delicado da temporada. E se eu te disser que esse movimento não é boato, não é especulação rasa e já tem olheiro trabalhando nos bastidores? Deixe o like e se inscreva no canal e hypar esse vídeo porque isso ajuda a entregar mais para mais santistas. Hoje tem 3 notícias importantes e você precisa ficar até o fim para não perder nada. A história começa num cenário que ninguém gostaria de ver, mas que explica o porquê de tanta pressão no elenco. O Santos está dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 38 pontos somados em 35 rodadas. É um momento de tensão, de urgência e de decisões difíceis, porque cada detalhe pesa. A permanência na Série A virou guerra mental, física e emocional. E é justamente nesse ambiente turbulento que um nome começou a se destacar de um jeito que atravessou fronteiras: Robinho Júnior. Enquanto o time sofre, ele cresce. Enquanto parte do elenco tenta reencontrar o ritmo, ele se firma como uma das poucas luzes dentro de um campeonato de sombras. Neymar, o craque do time, ainda luta contra lesões que interrompem sua sequência desde o retorno ao futebol brasileiro. Toda vez que parece engrenar, outro problema muscular aparece e quebra a evolução. Isso afetou a negociação de renovação, que vinha sendo construída, mas acabou ficando em segundo plano depois das últimas ocorrências. Com o camisa 10 vivendo incertezas e sem conseguir estar em campo o quanto gostaria, as atenções do clube, e principalmente dos europeus, migraram para a joia da base. Robinho Júnior, criado nas categorias do alvinegro praiano, virou peça fundamental no sistema ofensivo. Suas atuações começaram a chamar atenção não apenas no Brasil, mas lá fora, e isso mudou completamente o panorama interno. O Bolavip revelou com exclusividade que grandes clubes da Europa já monitoram o jogador, mas existe um que foi além do simples interesse: o Real Madrid. Não é exagero, não é fofoca inflada. Existe olheiro dos merengues acompanhando de perto o desenvolvimento de Robinho Júnior. Ele não está sendo observado de longe, está sendo estudado, relatado e avaliado para uma possível investida futura. O encantamento é real. O estilo, a maturidade, a forma como ele reage dentro de um elenco pressionado e a capacidade de decidir em momentos importantes são pontos que chamam a atenção dos espanhóis. O Real Madrid trabalha há anos com a filosofia de buscar jovens talentos antes que eles explodam definitivamente. E Robinho Júnior entrou na lista de possíveis apostas do clube para os próximos ciclos. Mas aqui entra a parte mais delicada: o Santos não quer vender. A diretoria sabe que ele é parte essencial do projeto esportivo e que sua saída agora seria um golpe enorme no elenco que já enfrenta dificuldades. Ainda assim, existe outro lado dessa equação: o orçamento. O clube vive limitações financeiras que tornam qualquer proposta europeia uma tentação inevitável, não por vontade, mas por necessidade. É por isso que, mesmo sem o desejo imediato de negociar, a cúpula santista entende que precisa estudar cenários, analisar possibilidades e tentar extrair o acordo mais vantajoso possível caso o interesse se transforme em proposta formal. O Real Madrid, por sua vez, não tem pressa. O objetivo é observar, avaliar a evolução, entender o momento certo de agir e, se tudo se alinhar, tentar um movimento já planejado internamente. Enquanto isso, Robinho Júnior segue cumprindo seu papel em campo. Ele virou protagonista de uma equipe que ainda tenta encontrar estabilidade. Virou referência em jogos complicados e se tornou um dos poucos capazes de romper a má fase com lampejos de talento que lembram porque a base santista é tão respeitada no mundo inteiro. O futuro ainda está aberto. Pode ser que o Real avance, pode ser que outro gigante europeu apareça, pode ser que o Santos consiga segurar o jogador por mais tempo. Mas o fato é que o interesse existe, é real e já impacta os bastidores da Vila Belmiro.
E isso, no momento tão delicado na tabela, transforma cada detalhe em algo ainda mais decisivo. Segunda notícia. O setor ofensivo do Santos voltou a ser assunto central dentro do clube e motivo de preocupação para a comissão técnica. A temporada, marcada por instabilidade e oscilação, expôs um problema recorrente: a ausência de um centroavante capaz de assumir protagonismo e entregar gols com regularidade. Algo que historicamente sempre foi uma marca do Peixe se transformou em uma dificuldade que pesa jogo após jogo. Em 2025, o rendimento dos atacantes não corresponde ao esperado, e nenhum deles conseguiu convencer Juan Pablo Vozvoda. Lautaro Dias e Tiquinho Soares começaram como as principais esperanças para a camisa 9. No entanto, o desempenho dos dois está abaixo do que a diretoria imaginava ao montar o elenco. Lautaro soma apenas 3 gols em 13 partidas, número considerado bem distante do ideal para alguém que chegou com a expectativa de se consolidar. Com atuações pouco efetivas e finalizações de baixa precisão, ele perdeu espaço entre os titulares e passou a figurar mais como alternativa do que como solução. Tiquinho Soares, por outro lado, apesar de ter mais minutos em campo ao longo da temporada, também não rendeu o que se esperava. Com 7 gols em 38 jogos, seu aproveitamento ficou bem abaixo do padrão que o torcedor imaginava. A situação se agravou nas últimas semanas. O atacante não atua desde o dia 1º de novembro e acumulou 5 jogos seguidos no banco. A falta de ritmo e a queda técnica transformaram sua utilização em um impasse. Enquanto isso, Lautaro virou desfalque no último compromisso por dores no joelho direito, o que diminuiu ainda mais as opções de Vozvoda. Sem uma referência fixa, o treinador precisou adotar mudanças táticas para minimizar a ausência de um finalizador. Uma das alternativas foi utilizar a estrutura do chamado falso 9. Neymar assumiu essa função em algumas partidas e conseguiu criar espaços, mas também enfrenta limitações físicas por conta de dores no joelho. A incerteza sobre sua presença em campo impede que essa estratégia seja usada com constância, exigindo novas adaptações da comissão técnica. Contra o Internacional, no empate por 1-1, Vozvoda tentou novas variações. Roleiser iniciou a partida centralizado, mas teve dificuldades para se encontrar na função. Sem finalizações e com pouca influência nas construções ofensivas, acabou neutralizado pela marcação adversária. Na segunda etapa, Tassiano foi deslocado para o setor, mas encontrou o mesmo cenário. A equipe permaneceu previsível, com pouca profundidade e baixa agressividade. Essas tentativas reforçam que o ataque virou um verdadeiro quebra-cabeça. O Santos cria pouco, finaliza menos ainda e encontra enormes dificuldades para transformar chances em gols. O time depende de lampejos individuais e não consegue estabelecer uma dinâmica consistente. O impacto é direto no desempenho coletivo, porque sem pressão ofensiva o adversário cresce e controla mais o ritmo do jogo. A confiança do elenco também sofre, já que a falta de gols aumenta a ansiedade e a margem de erro diminui. O calendário não dá trégua e a pressão cresce com o risco real de rebaixamento. O próximo compromisso é contra o Sport na Vila Belmiro, às 21h30, pela 36ª rodada do Brasileirão Betano. O Santos chega para essa partida na 17ª colocação, com 38 pontos, um atrás do Vitória. O confronto se torna decisivo porque qualquer novo tropeço pode comprometer a permanência na elite. A atmosfera interna é de urgência e foco total, especialmente sobre o sistema ofensivo. A comissão técnica estuda novas formações e pode realizar mudanças importantes. Existe a expectativa de um time mais agressivo, com maior presença no campo adversário e volume ofensivo mais alto. Mas a ausência de um centroavante que inspire confiança continua sendo o principal obstáculo. O elenco tenta compensar com movimentação, aproximação e participação coletiva, porém o efeito é limitado quando não há um finalizador natural no comando. Enquanto o departamento médico avalia Neymar e tenta acelerar sua recuperação para que ele esteja à disposição contra o Sport, outros jogadores também são observados para ocuparem funções mais adiantadas. A reta final do campeonato exige respostas rápidas, e Vozvoda sabe que não pode esperar por soluções tardias. Os próximos 2 jogos podem definir o destino do clube na competição, e o ataque precisa responder de alguma maneira. Sem conseguir estabelecer uma referência, o Santos vive uma combinação perigosa: baixa produtividade ofensiva e pressão crescente. A luta para evitar o rebaixamento passa diretamente por encontrar alternativas que destravem o setor mais problemático da equipe.
O tempo, porém, é curto. A torcida espera uma reação imediata e acompanha de perto cada ajuste que o treinador tenta implementar. Resta saber se as mudanças serão suficientes para recolocar o Peixe no caminho da permanência e aliviar o clima cada vez mais tenso na Vila Belmiro. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, curtir o vídeo para a gente saber que você gostou e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação. Tchau!